Olá, está começando na TV UCPEL Filosofia e Sociedade, um programa do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas, coordenado pela professora Ângela Caruso, produzido e apresentado por mim, Igor Borges. Esse programa tem por objetivo discutir, pensar, refletir e debater os problemas e os desafios do homem na atual sociedade. No programa de hoje estarei conversando com a aluna do curso de Filosofia, do segundo semestre, Marcela Otero. Obrigada pela oportunidade. E com o colega Luiz Fernando, também do curso de Filosofia do segundo semestre. Obrigado pela atenção da mesma forma. Queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, por terem vindo no programa conversar hoje. Com certeza. Bater um papo sobre o PIBID, sobre o curso da filosofia, sobre a rádio, né, Luiz? Exato. Bater um papo aqui legal, então. Bom, Marcela, vocês estão participando do PIBID, né? Isso. A gente começou a participar do PIBID faz 2 meses. 2 meses, né? 2 meses e um pouquinho. E a gente começou lá na escola Padre Anchieta, com uma turma de 4º ano, né? Que corresponde à 3ª série antiga, que agora é diferente, né? E daí a gente começou esse projeto e tá bem interessante lá, né? Porque as crianças, elas não têm muito contato com a filosofia, né? Então, no momento que tu apresenta a filosofia para elas, claro, numa visão mais infantil da coisa, né? Elas têm uma, como é que eu posso te dizer, uma postura diferente com a gente, assim. Dá pra ver no olhinho delas, o brilho, sabe? Dá pra ver. Pois é, e o que está sendo a filosofia para ti, Luiz? Olha, para mim... Da mesma forma que está sendo para as crianças lá uma novidade, para ti, como começando agora aí no curso da filosofia, como é que está sendo para ti esse curso aí? Então, olha, tem sido elucidante em vários campinhos, porque a gente tem algumas ideias a respeito de mundo em termos de senso comum, só quando a gente entra para a academia e pega um curso de filosofia, a coisa vai ficando mais abrangente e vai te fazendo ver a coisa de uma forma mais específica, mais colocada, então tu já não fica assim com aquela ideia de todo mundo. E também tu começa a descobrir que algumas coisas são um pouco mais do que aquele simples que a gente tem aqui fora. É o peso da metodologia, né? Que isso vai cadenciando a gente vai conseguindo direcionar melhor os pensamentos, as atitudes e as formas da gente agir, né? E tu faz algum paralelo com essa diferença que tu viu na tua vida para com as crianças do PIBID que tu leciona lá também ou não? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque se nós, que já somos adultos, temos uma ideia totalmente diferenciada de senso comum e academia, agora tu imagina uma criança que tem uma ideia de escola, de estudo, aí chegamos nós lá como alunos, tentando dar aulas para alunos. Exatamente. Com um assunto tão abrangente feito filosofia. E o mais importante, um assunto que eles não estão acostumados. Mas foi adorável outro dia falar de mitos, e eles nos darem assim algumas lições que eles tinham conhecimento de mitos através da televisão, pelos desenhos que apresentam. Então eles fizeram uma conotação tão rápida que tu fica assim boquiaberto, porque não é comum tu esperar que uma criança pudesse te dar ideias de mitologia, e eles debatem contigo falando, eu vi em tal filme assim, eu vi a Medusa em tal filme, eu vi então aquele... Sim, nós fizemos uma aula sobre mitos, né, para eles, e nós imaginávamos que ia ser um fracasso, na verdade, né? Porque querendo ou não, as crianças, né, não são muito interessadas no que elas não veem, no que elas não estão interagindo ali, né? E eles adoraram, pegaram filmes que eles tinham visto e relacionaram com a matéria que a gente estava dando, foi muito legal. Fizeram paralelos assim soberbos, Eles que nos encantaram, não foi a gente que encantou eles. A filosofia tem uma coisa muito interessante que, a meu ver, né, eu tenho lido alguns autores que tratam de filosofia para criança, né, e inclusive estava lendo esses dias e ele falando exatamente isso que tu pensou, né,
que a aula seria um fracasso. Ele disse que o professor de filosofia, quando vai dar aula para criança, ele não pode dominar totalmente o tema, porque senão perde a essência da filosofia, que é a descoberta e a pergunta e o estranhamento. Então, se vocês foram com o tema dos mitos, sem ter total domínio da coisa... Sem chegar impondo, né, de cima para baixo. Segundo a visão desse autor que eu estava lendo, vocês deram uma aula fantástica de filosofia. Porque nós recebemos uma aula fantástica. Sim, vocês proporam e eles, agindo filosoficamente, rebateram. Sim. E nisso, aí aconteceu a filosofia. Sim, mas perfeito isso que tu falou, porque, na verdade, nós mal começamos a aula e eles que trouxeram para nós. Então, nós não chegamos lá e, é isso. E o melhor é que vai pulando. Então, a ideia era essa. A ideia era essa. Como diz o Luiz, o senso comum. A gente ainda está... A gente ainda está assim, poluído, né? Isso. Digamos assim. No passar do curso, acredito que isso vá mudando, né? Com certeza. Não é um poluído no mau sentido. É que a gente sofre uma influência muito grande, vai sofrer até o resto da nossa vida, né? Porque a gente vive com pessoas, a gente vive num mundo e a gente vive em uma sociedade, né? Exatamente. Uma sociedade que já tem as suas próprias normas, regras, leis e que já te diz como pensar, né? E na verdade o nosso papel é esse, é pensar por nós mesmos, né? Sim, até uma das características do programa, né? Pensar, refletir e debater os problemas e desafios do homem na atual sociedade. E quais são os projetos que vocês estão realizando lá? Olha, nós já fizemos muitas, assim, a gente já teve acho que umas 15 aulas por aí. E nós tratamos assim, de temas filosóficos, ao mesmo tempo temas cotidianos. Por exemplo, nós demos uma aula de adjetivos, né, que é totalmente português, mas ao mesmo tempo demos um texto sobre a beleza e colocamos para eles reconhecerem como eles são. O que eu gosto em mim, como eu sou, né, a identidade própria deles. Então, eu acredito que o que mais a gente está fazendo lá dentro é abrir o caminho para que eles mesmos possam criar a própria personalidade lá dentro, né? Não perderem a sua identidade. Eles têm uma oportunidade de decidir. Exato, e a gente dá assim, dá coisas de português com filosofia, muitos contos filosóficos com morais da história, né? Nós demos uma aula de animais em extinção para que eles pudessem se conscientizar que o futuro são eles, né? E que tem muitas coisas que a gente pode mudar, pode e deve mudar, e que eles que vão fazer isso daqui para frente, né? Daqui a pouco, daqui a 10 anos, que é mais ou menos a idade deles lá, 10 anos, daqui a 10 anos vão ser eles, né, que vão estar tomando essas decisões. E uma das questões importantes que eu acho na educação, né, não só na filosofia, mas na educação como um todo, é a capacidade de um educador, de um professor, de lidar com o aluno e com a proposta de aula a partir da realidade do aluno. E me parece que, por o que eu tenho conversado com vocês durante esse período do PIBID, esses 2 meses do PIBID aí, que eu tenho conversado com vocês sempre me apresentam, sempre conversam comigo, me apresentam que vocês estão fazendo isso, estão tendo essa proposta de partir a partir lá do princípio das origens deles, né? Respeitando o conhecimento deles. Eu acho isso muito interessante, né? Até tu me falavas esses dias, Luiz, que fazer um trabalho com arte lá com eles, levar algum pessoal lá para fazer alguma coisa. Nós estamos já com um projeto para levarmos uma amiga nossa que vai apresentar capoeira para eles. Nós estamos tentando fazer essa ligação entre a universidade e a escola lá. A gente consegue um viés para a pessoa poder participar à tarde. Nós também estamos pensando em levar um pessoal de grafitagem para poder trabalhar algumas... São oficinas, né? Isso. Que a gente quer muito fazer com eles. Para poder dar uma mudada assim da visão da coisa, sabe? Que o pessoal do grafite, uma grande parcela da população do senso comum leva os grafiteiros como drogados, como marginais e tal. E não é. Aquele pessoal que picha, os pichadores que são os fora do contexto, embora atuem cotidianamente aí depredando e sujando, mas isso aí não temos que dar palpite a respeito. Porém, a grafitagem pode ser utilizada de várias formas, tanto para o pessoal aprender a escrever ou para colocar paisagens, para mudar um pouco aquela coloração da escola. A escola ainda me parece muito... Preto e branco. Né? Isso, tem aquela coisa muito seca.
muito didática. Muito formal. E a molecada precisa assim, ser criança enquanto criança. Sabe, embora que more na periferia, embora tenha um cotidiano totalmente diferente do centro e áreas mais nobres, ainda assim são crianças e estão sendo preparadas, queira ou não queira. E se nós pudermos dar assim, uma pequena guinadinha na direção que elas estão, para a direção que elas possam aproveitar melhor o estudo e a sociedade onde vão viver, isso aí vai fazer bem para a gente, não é não? Esse contexto social que a gente vive é muito disparelho, né? E é importante, eu acho fundamental, até nossas discussões na sala de aula, eu sempre proponho isso e discuto isso com vocês, porque eu acho muito importante o papel do professor, o papel do educador na sociedade. Lá tem que ser respeitado. Lá o professor do Padre Anchieta tem de ser respeitado porque, olha, é fantástica a falta de como é que eu posso colocar a coisa de uma forma tranquila? Os professores têm muita responsabilidade com o pouco que eles recebem. Sabe, porque são crianças que trazem já máculas de casa e que tem que ser transformada, tem que ser trabalhada em sala de aula. E são coisas que eu mesmo fico embasbacado quando eu tenho de ter contato com uma criança chorando porque ela não sabe ler. Agora tu imagina, como é que tu explica para uma criança na quarta série letras num quadro onde elas não sabem o que quer dizer? Pois era exatamente sobre esse contraste social, sobre a importância do professor que eu iria comentar. Eu acho imprescindível o papel do professor, o papel do educador, porque com certeza ainda é uma das áreas que podem mudar esse país, uma das áreas que ainda podem dar um apoio e uma força. É uma necessidade, né? É óbvio. Na verdade. Até porque tu sabe que uma pessoa bem educada adoece menos, tem menos problema de violência. Então aí a gente já elimina os grandes problemas da sociedade, a saúde, a segurança e a educação. Sim. Só que a educação, com o tempo, não para agora, nada é para já, com o tempo ela pode eliminar grandes problemas desse nosso país que é muito novo ainda e que tem uma série de coisas para resolver. Mas eu acredito que vai dar com a educação e é um trabalho nosso, né? Nós três estamos estudando para sermos professores e mais outros colegas nossos, e eu acho que esse é o nosso trabalho. Com certeza. Quanto àquilo que tu tinha falado, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Né, que a gente trata com a realidade deles, né? Então, isso que o Luiz falou da alfabetização, a gente não pode chegar lá só com sonhos, né? Só com sonhos e a vida é linda, e amor, e identidade. Então, a gente tem que ver qual é a realidade, né? E eu acho que é por isso que eles nos respeitam e gostam tanto, né? Porque a gente chega lá, a gente tenta fazer o melhor dentro da realidade deles, né? Então, como eles têm alguns que não sabem escrever, não sabem ler, e a gente ajuda ao mesmo tempo. Então, a gente encontrou um jeito de fazer com que o português, né, e a filosofia se juntem e englobar várias matérias junto, né, para eles. Pois é, agora no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre essa interação que vocês têm com os alunos, sobre essa questão da filosofia com as outras matérias, mas vamos agora a um breve intervalo e já voltamos para continuar esse papo.
ITEPA, Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria, órgão da Universidade Católica, voltado ao desenvolvimento regional. Se você tem boas ideias e pretende investir na região, consulte o nosso banco de dados. Para mais informações, acesse o site www.bancodedadozonasul.com.br. ITEPA, apoiando o desenvolvimento regional. De segunda a sexta-feira, a equipe da TV UCPEL leva para você o que é notícia em Pelotas. Com a gente, você confere as informações do dia, os destaques do campo e da cidade, além da agenda de eventos que marcam o município. Participe com a gente, mande sua sugestão para o 2128-8416 ou para o facebook.com/UCPEL Notícias e compartilhe com a gente as suas histórias. Acompanhe nossas 2 edições diárias, ao 12h40 e às 6h30 da noite, aqui na TV UCPEL. UCPEL Notícias. Estamos de volta com o nosso programa Filosofia e Sociedade, batendo um papo aqui hoje com a Marcela Otero e com o Luiz Farias Lucas. Estamos conversando a respeito do PIBID, né? Sobre essa integração que vocês estão tendo com o aluno. E eu fico feliz de ver esse trabalho que vocês estão fazendo pelo respeito que vocês têm da realidade do aluno. Porque a mim parece que essa é a proposta, não uma coisa vindo de cima para baixo, né? Uma regra para moldar, botar dentro de um quadradinho, como o Luiz costuma falar de vez em quando dentro da sala de aula, né? É verdade. Tá dentro de uma não tem forma. fórmula. Isso, eu acho interessante isso. É uma maneira que eu sempre pensei, de um jeito de dar aula, essa maneira. E vejo que vocês estão fazendo esse trabalho bem legal, já no começo da atividade de vocês como professores já estão fazendo esse tipo de trabalho. Sim. E é por isso que eu nunca deixo de acreditar, né? Eu sempre acho que um dia vai ter uma solução. Mas me fale mais sobre essa relação aí que vocês estão tendo com os alunos, sobre esse carinho, sobre essa conquista que vocês conseguiram com eles. Eu estou para te dizer que eu acho que a gente teve muita sorte com a turma que a gente pegou, porque é muito boa. São crianças muito boas, são crianças educadas, com suas peripécias como qualquer criança. Qualquer criança. Mas a gente deu sorte de pegar uma escola boa, uma turma ótima, e a gente deu sorte principalmente por eles nos aceitarem, né? E isso que tu estava falando agora do professor, né? A gente entrou no lugar do professor. Então, antes a gente não conhecia isso, né? A gente era apenas espectador ali, o aluno olhando. E no momento que tu te coloca, não sei se tu concorda comigo, Luiz. Com certeza. No momento que tu te coloca como professor, tu vê o quanto é difícil. Né? Porque tu és o centro da atenção, querendo ou não, né? Por mais que tu tentes dar o máximo de atenção aos teus alunos, tu és, né, o centro da atenção. Então, é uma relação difícil, mas ao mesmo tempo é uma relação que, se dá certo, tu pode fazer muitas coisas boas, né? Então, está sendo fantástico. Está sendo fantástico mesmo. Ajuda a gente a perceber a realidade em si e perceber que tudo se dá um jeito, né? Tudo tem conserto, tudo... A gente sempre pode ajudar os outros a sonhar mais. Às vezes a gente fica meio pensando nessas coisas, não que o professor esteja para consertar alguém, né? Mas tu, Luiz, na tua caminhada, tu sonhava com isso, com esse curso de filosofia, com essa integração com os alunos? Não, eu nunca pensei em voltar a estudar. Só voltei a estudar por uma brincadeira com meu filho, que ele falava que estudar era difícil. E eu, como velho, entrei para mostrar para ele que era possível. Entrei, consegui entrar para a universidade. Ele disse: tá bem, pai. Chegar em primeiro é fácil, se manter em primeiro que é difícil. Quer dizer, mais uma obrigação que eu tive que encarar. E agora, com essa extensão de universidade para a escola, eu fui obrigado a levar os meus parcos conhecimentos e, de repente, tu tá de herói ali no meio daquela molecada toda, que eles te olham como se tu fosse assim, o suprassumo da coisa. E tu, por trás dos olhos, estás apavorado com uma coisa, porque uma professora do fundamental, se fosse valorizada o quanto é necessário, Deus do céu,
que olha, as professoras têm de encarar uma barra terrível, porque nós, chegando agora, já trememos na base. Imagina o que elas não tiverem que encarar. E depois a oportunidade que a gente tem de oportunizar algumas coisas a eles, vai te deixando assim com aquela sensação de importância. Como se tu fosses alguma coisa. Aí então tu passa a sonhar o sonho deles e sonhar que eles possam ser aquilo que tu sonhou. Já pensou qual é a encrenca da coisa? Tu queres mais, mais e mais. E às vezes tu não sabe nem o que fazer. Tu sai tateando, tentando encontrar, mas quando tu vê aquele monte de carinha te chamando de fessor, obsor, às vezes tu dá uma parada, não é eu. Aí tu faz aquele jeito de professor, aquela cara de professor, que nem sei se é cara de professor, aí tu Ele tenta. fica tentando explicar. A respeito de duas coisas que tu falou, essa do teu filho, que tu disse, o velho conseguiu entrar. Tu mesmo que chamou de velho. O nosso filósofo brasileiro, que ainda está vivo, ainda bem, o Mário Sérgio Cortella, ele disse que tu pode ser velho aos 18 anos. O meu filho é velho aos 18. Tu pode ser velho aos 18 se tu é fechado, se tu não muda, se tu não é flexível, se tu não está aberto a conhecer. Se tu acha que tu já sabe tudo, tu já é um velho. Aos 15 anos tu já pode ser um velho. E tu pode ser um idoso, aos 70, 80 anos, um idoso que não é um velho. Não é uma coisa fechada, estanque, terminada, pronta. Porque tu sabe, a gente se faz como é isso que tu está fazendo lá com teus alunos, como foi isso que tu faz com teu filho, que tu está fazendo até hoje. A gente não nasce pronto e vai se gastando, que nem um sapato, que nem uma calça. É isso que o Cortella fala. A gente nasce e vai se fazendo na caminhada. Então, pode morrer com 100 anos te refazendo sempre. Perfeito. E a segunda coisa era essa questão do professor mesmo. Essa questão do professor é uma das coisas mais maravilhosas que tu tem de tu poder lidar com o sonho do aluno. Tu poder lidar com essa coisa. E isso não é uma coisa também que venha pronta. O aluno não é uma coisa que a gente tenha que botar um sonho na cabeça dele e direcionar ele para o sonho dele. A gente tem que só dar a capacidade e a propriedade dele poder decidir o caminho que ele vai tomar. Talvez ele possa decidir mais cedo que nós, né, Luiz? Com certeza. Não vou entrar no teu time e dizer que estou velho. Já estou com uma idade legal, mas não vou dizer que estou velho também. Mas é que eles possam ter a oportunidade de decidir entrar para uma universidade. Hoje em dia, com essas coisas do governo, que está bem mais fácil de entrar para a universidade, que eles possam decidir entrar para uma universidade antes de nós. E tornar o nosso país efetivamente mais tranquilo, né? Um país de ponta. Eu não gosto de falar de coisa ruim. Agora tu falou sobre professor do ensino médio que deveria ser mais valorizado. Geralmente eu não falo aqui nesse programa de coisa ruim, não gosto de falar. Tu me perdoa, mas isso não é uma coisa ruim. Sobre a valorização parar para ver. Sobre a valorização do professor, só dar um dado que eu não gosto de falar, não comento muito sobre as coisas. Eu gosto de falar de coisas boas, produtivas, do que vocês estão fazendo. Mas vi uma notícia esses dias que me deixou meio triste, que o nosso país é o penúltimo, é quase o pior, só tem um abaixo sobre a valorização dos professores. Infelizmente. Nós só ganhamos, se é que ganhamos alguma coisa com isso, de Israel. O nosso país é o penúltimo, no pior do mundo inteiro, na valorização do professor. Vocês imaginam o que é isso? Isso é triste de ouvir. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar dos projetos de vocês. As possibilidades. Falar de coisas boas. As possibilidades. As coisas ruins a gente não conta, a gente deixa. A gente tenta mudar, né? A gente tenta mudar. É uma realidade triste, mas vamos trabalhar para isso. Não vamos sentar nós três aqui e ficar tristes. Com certeza não. Vamos falar de coisa que possa mudar isso. Mas o que tu tinha falado antes do professor e do sonho do aluno, né? Que não é... O professor não diz... esse é teu sonho, então. Né? Eu acho que o professor só dá o caminho, né? Abre o leque de opções, né, para eles. E o que conta muito, muito, que eu vejo no olhinho deles, é quando a gente mostra que acredita neles. Eles ficam faceiros consigo mesmo, sabe? Então, eu acho que esse papel do professor é um dos mais importantes. Mostrar que tu acredita, né, no teu aluno. Claro. Isso é muito, muito, muito importante. Ela é a nossa provedora de estrelinhas lá. Tá bem. Luiz, me conta rapidamente, que já está quase na hora de nós encerrar o nosso programa. Tu faz parte também da rádio, né? Eu participo lá com o Apios Escobar e com o Jonathan. São os dois meninos da rádio. Do segundo Diz ano. para nós aí qual é a frequência da rádio, se tu lembra. É na AM, né? Bom, na frequência não é a RU, né? A Rádio Universitária. Rádio Universidade, nos domingos, às 8h30. 8h30 da noite. Filosofia
Sociedade Isso. também? Sociedade, na M. Quais os assuntos que vocês tratam lá? Nós já tratamos da ética, como ela é vista pelo senso comum e como ela é vista dentro da academia. Nós já tratamos de assuntos de gênero, com o William, que é um aluno da UFPEL, que esteve lá nos fazendo esta gentileza. Recebemos também o Padre German, que foi uma pessoa, agora domingo passado, uma pessoa fantástica, de um conhecimento soberbo, muito gentil, muito atencioso. Inclusive, ele tem um grupo de estudo nos sábados, aqui na UFPEL, ali conosco, de lá do primeiro ano. Mas é aberto, né? É aberto. Por enquanto estamos nós, porque os que estão mais aberto próximos. Ao público, é aberto ao público. Quem quiser participar às 10 horas da manhã nos sábados, só se informar lá no curso de filosofia. Isso, te agradeço a gentileza de chamar atenção a esse respeito, que o Padre German é uma pessoa, como professor, fantástica, como conhecedor, mais ainda, e se as pessoas tiverem o interesse de aprender a respeito de filosofia e quiserem participar desse grupo de estudos com ele nos sábados, serão bem-vindos. Serão bem-vindos. O Padre German é uma pessoa fantástica. E não é ele confete. Uruguaio, né? Isso. E não é a questão que eu também sempre tento deixar claro, que às vezes fica muito distante a filosofia do mundo real, do senso comum. Não, a filosofia é tudo que a gente vive, é tudo que acontece no dia a dia. Com certeza. E se vai para um grupo de estudo sobre filosofia, tu não vai ficar estudando datas, nomes e esse tipo de coisa. Não, tu vai estudar o comportamento do ser humano, o porquê tu é assim, porquê tu gosta de tal coisa, porquê que tu age de tal forma. Tudo que as coisas acontecem dessa maneira. Por que as coisas acontecem dessa maneira, porquê que o Estado é assim, porquê que o município é assim. Te dá uma compreensão da vida. Exatamente. Né? Te dá uma visão mais ampla desse todo que tem à tua volta. Bom, pessoal, que pena que nosso programa é curtinho. Está encerrando o nosso programa. Eu queria agradecer muito, Marcela, pela presença aqui de novo. Gostei muito. Queria te agradecer também, Luiz, pela primeira vez. Eu te agradeço de coração a oportunidade de poder conversar com você a respeito dos nossos pequeninos lá, né? Tá certo. Quando quiserem vir falar alguma coisa a respeito do PIBID, ou a respeito da rádio, ou a respeito de qualquer outro projeto aí da cidade que esteja acontecendo em alguma escola, também dizer para o pessoal de casa, pessoal das escolas, pessoal dos outros cursos da universidade e da Federal também, da Anhanguera, quando tiver algum projeto, alguma coisa, quiser participar do programa, é só entrar em contato com nós ali na Filosofia, ali na Universidade Católica de Pelotas, que a gente agenda um dia, marca e vem aqui falar sobre o assunto. Sala 417, Bloco E. Prédio E, exatamente. Então tá, queria agradecer a todos e a todas que estiveram nos acompanhando e encerrar mais esse programa. Obrigado.